Você acha que pode me destruir? Você já perdeu tudo, Beatriz. Não, Caio. Quem perdeu tudo foi você no dia em que decidiu me trair. Beatriz Vasconcelos assinou o último documento às 14h23 de uma quinta-feira de março, sem chorar, sem hesitar, sem olhar para o homem sentado do outro lado da mesa. Caio Vasconcelos, que havia sido seu marido por 812 dias, tamborilava os dedos no tampo de vidro com aquela impaciência de sempre, como se o fim de um casamento fosse apenas mais um item riscado da agenda. O advogado deslizou a caneta em direção a ela com um sorriso profissional e vazio, e Beatriz a pegou com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. A tinta azul escorreu sobre o papel com uma leveza absurda para um ato tão definitivo. Ela empurrou o documento de volta, levantou-se antes que qualquer um dos presentes dissesse alguma coisa e caminhou em direção à porta sem olhar para trás nem uma única vez. O corredor do fórum cheirava a ar-condicionado e papel velho. Os saltos dos seus sapatos ecoavam no piso de mármore com um som que parecia dizer: acabou, acabou, acabou. Beatriz contou cada passo até a saída como se contar fosse a única coisa que ainda a mantinha ereta. 22 passos da sala de audiências até a porta giratória, mais 7 até a calçada. O sol de São Paulo bateu no seu rosto com uma brutalidade quase pessoal, quente e sem cerimônia, como se o mundo lá fora não tivesse a menor ciência de que algo havia acabado de ser enterrado dentro daquele prédio cinza. Foi quando ela o viu. Matheus Vasconcelos estava parado no outro lado da rua, encostado num poste de luz com as mãos nos bolsos da calça escura, o olhar fixo nela com uma intensidade que não combinava com a postura relaxada do corpo. Não havia surpresa no rosto dele, nenhuma pressa para atravessar a rua, nenhum gesto, nenhuma palavra gritada por cima do barulho do trânsito. Apenas aquele olhar bastante firme, quase sem piscar, como pedra que conhece o peso da água mas não cede. Por talvez 10 segundos ou talvez mais, ela perdeu a noção. Os olhos dos dois se encontraram através do fluxo de carros e motocicletas e pedestres que não sabiam que estavam passando pelo meio de alguma coisa. Depois ele desviou o olhar, empurrou as mãos mais fundo nos bolsos e virou as costas. Beatriz ficou parada na calçada por mais tempo do que deveria. Uma senhora de idade esbarrou no seu ombro e pediu desculpas sem parar. Um entregador de aplicativo passou roçando a sua bolsa. O sinal fechou, abriu, fechou de novo. E ela continuou olhando para o espaço vazio onde Matheus havia estado, tentando identificar o que sentia e descobrindo que não conseguia dar nome a nada porque havia nomes demais disputando o mesmo espaço dentro do peito. Essa era a terceira vez em 6 meses. A primeira vez tinha sido numa noite de outubro, quando Beatriz havia saído do apartamento de Caio às 11 da noite com uma mala improvisada de qualquer coisa que coube em 30 minutos de desespero silencioso. Ela estava sentada na calçada em frente ao prédio porque havia esquecido de chamar um táxi antes de descer um detalhe ridículo que a fez sentir mais burra do que qualquer coisa que Caio havia dito naquela noite. E Matheus estava lá, parado a 5 metros dela, como se estivesse esperando um ônibus que nunca ia chegar naquela rua. Ele não perguntou o que havia acontecido. Não ofereceu ajuda. Chamou o aplicativo de táxi no próprio celular, leu o endereço do hotel mais próximo em voz alta sem olhar para ela e disse apenas: "Já confirmei a reserva. Vai estar no seu nome." Depois virou e foi embora. A segunda vez foi no velório do pai de ambos, do pai de Caio, que Beatriz havia chamado de pai por 2 anos. Ela estava num canto da sala, sozinha, porque as mulheres da família Vasconcelos a olhavam como se ela fosse uma visita indesejada e Caio estava do outro lado do cômodo sendo consolado por Isabella Drummond com uma intimidade que não era nova. Beatriz percebeu naquele momento com uma clareza que doía mais do que o luto. Matheus cruzou a sala, parou ao lado dela por talvez 3 minutos e não disse absolutamente nada. Só ficou lá. E de algum modo aquilo havia sido mais do que qualquer coisa que qualquer outra pessoa lhe ofereceu naquele dia. Quando o táxi finalmente parou na sua frente naquela quinta-feira de março, Beatriz entrou e deu o endereço do apartamento novo, um endereço que ainda soava estranho na própria boca, como roupa que não havia sido usada vezes suficientes para ganhar o cheiro do corpo. Enquanto o carro navegava pelo trânsito da Avenida Paulista, ela ficou olhando pela janela e pensando numa coisa que Matheus havia dito a ela 6 semanas atrás, na única conversa real que tiveram durante todo aquele processo.
Ela havia ligado para ele. Não sabia por quê, até hoje não sabia, porque Mateus não era amigo dela, não era confidente, não era nada além do irmão mais velho de um homem que a havia traído, mas eram 11 da noite e ela havia terminado de assinar os documentos provisórios e a vontade de ligar para alguém que não fosse fingir que estava tudo bem havia sido maior do que o bom senso. Ele atendeu no segundo toque. Ficou em silêncio enquanto ela falava, e quando ela parou de falar, ele disse: "Eu sei que não adianta muito agora, mas eu sinto muito, Beatriz." E depois, antes que ela pudesse responder, acrescentou numa voz que parecia ter peso demais para o tamanho da frase: "Você vai entender algumas coisas mais para frente. Eu precisava que você esperasse, mas eu sei que eu não tinha o direito de pedir isso." Ela havia desligado sem responder. "Você vai entender algumas coisas mais para frente." O táxi parou em frente ao edifício e Beatriz desceu no automático, pagou, subiu. O apartamento tinha cheiro de caixas abertas e tinta nova. Ela havia se mudado há 10 dias e ainda não havia desembalado metade das coisas. Havia algo libertador e assustador ao mesmo tempo em viver num espaço onde cada objeto estava fora do lugar, porque ainda não havia um lugar certo para nada. Ela largou a bolsa no sofá, tirou os saltos e foi até a cozinha beber água em pé mesmo, encostada na pia, olhando para a parede branca em frente. O silêncio do apartamento tinha uma textura diferente do silêncio que ela conhecia. Não era o silêncio tenso dos últimos meses de casamento, cheio de coisas não ditas acumuladas como roupa suja. Era um silêncio novo, sem forma ainda, que podia virar qualquer coisa. Foi quando ela viu a caixa. Estava empurrada para baixo da bancada da cozinha, parcialmente escondida por um saco de compras vazio, uma caixa de papelão marrom sem etiqueta, menor do que as caixas de mudança, do tipo que se usa para guardar documentos. Beatriz não a havia colocado ali. Ela tinha certeza disso com a convicção tranquila de quem empacotou cada canto do apartamento antigo sozinha, sem ajuda de ninguém, porque havia recusado quando a mãe de uma amiga ofereceu e havia recusado quando a própria amiga insistiu, porque algumas mudanças precisam ser feitas com as próprias mãos para que o corpo entenda que elas são reais. Ela puxou a caixa para fora devagar, como se pudesse morder. Dentro havia uma pasta fina de plástico transparente. Dentro da pasta havia fotografias impressas em papel comum, não em papel fotográfico, e documentos que pareciam relatórios financeiros, com tabelas e números em fontes pequenas e datas que iam de janeiro a setembro do ano anterior. Havia também cópias de e-mails, com endereços parcialmente apagados, mas com o suficiente visível para que ficasse claro que eram comunicações internas da Vasconcelos Participações, a holding que controlava os 3 ramos do grupo familiar. Beatriz sentou no chão da cozinha com a pasta no colo. As fotografias mostravam Caio e Isabela Drummond em situações que não deixavam margem para outra interpretação. Não eram fotos de qualidade de detetive, eram fotos nítidas, tiradas em ambientes fechados, em datas que Beatriz conseguiu associar a viagens de negócios, a fins de semana em que Caio havia dito que estava em Brasília, a uma noite específica de julho em que ele havia ligado às 23 horas, dizendo que a reunião havia se estendido. Ela conhecia aquelas datas. Ela havia guardado aquelas datas no corpo, como se o corpo soubesse antes da cabeça e precisasse manter um registro. Mas não eram as fotografias que a fizeram ficar imóvel. Eram os relatórios. Ela não era especialista em finanças corporativas, tinha formação em direito, havia trabalhado no jurídico do grupo por 2 anos, antes de o conselho sugerir com delicadeza que seria mais adequado que a esposa do diretor executivo não ocupasse uma posição de supervisão contratual. Ela havia concordado na época porque estava tentando fazer o casamento funcionar e porque havia acreditado que aquilo era um pedido razoável. Mas 2 anos de convivência com os documentos da Vasconcelos haviam deixado rastros suficientes para que ela conseguisse ler o que estava diante dela com um entendimento suficiente para sentir o estômago virar. As tabelas mostravam transferências, valores altos, fragmentados em parcelas menores para diluir o impacto nos relatórios consolidados, saindo de uma subsidiária da holding em direção a uma empresa de consultoria com nome que ela não reconhecia. Os e-mails, os que estavam legíveis, discutiam prazos, mencionavam um projeto com um codinome que ela não havia ouvido em nenhuma reunião e faziam referência a uma resolução pendente que precisava acontecer antes do 1º trimestre do ano seguinte.
Beatriz leu cada página 2 vezes. Depois chegou à última página da pasta ou ao espaço onde a última página deveria estar. A pasta estava vazia ali, não rasgada, não manchada, simplesmente vazia, com aquela ausência limpa de algo que foi removido com cuidado. Havia uma marca leve no plástico, onde um documento havia ficado por tempo suficiente para deixar a impressão do próprio peso. A página que faltava era claramente a conclusão de alguma coisa. Os relatórios anteriores construíam um raciocínio que terminava naquele espaço vazio. E sem aquela página, tudo que Beatriz tinha era uma história sem o último parágrafo. Ela ficou olhando para aquele espaço vazio por um longo tempo. Depois ergueu os olhos para a parede da cozinha, para a janela onde São Paulo faiscava lá fora com uma indiferença magnífica, e pensou outra vez na frase que Mateus havia dito naquela noite de telefone. Você vai entender algumas coisas mais para frente. Não havia sido uma promessa vaga. Havia sido uma instrução. E a caixa que estava no chão da cozinha dela, que não havia sido embalada por ela, que não havia sido entregue por nenhuma empresa de mudança que ela pudesse rastrear, que havia chegado sem nome e sem explicação, era a primeira metade de alguma coisa que ainda não tinha forma. A questão não era mais o que estava dentro da pasta. A questão era quem a havia colocado ali. E por que faltava exatamente a última página? Beatriz fechou a pasta devagar, passou os dedos pela borda do plástico como se pudesse sentir a resposta na textura do material e ficou sentada no chão frio da cozinha do seu apartamento novo, enquanto a cidade lá fora continuava girando sem se importar. Ela tinha 812 dias de casamento encerrados numa assinatura azul. Tinha um apartamento que ainda cheirava a tinta. Tinha uma pasta cheia de perguntas e uma página que faltava. E tinha a memória bastante nítida, clara como vidro lavado, dos olhos de Mateus Vasconcelos olhando para ela do outro lado da rua, sem dizer nada pela terceira vez em 6 meses, e virando as costas antes que ela pudesse perguntar o que ele sabia. A primeira reunião do conselho após o divórcio foi marcada para uma terça-feira, às 9 da manhã, no 42º andar da torre principal da Vasconcelos Participações na Faria Lima. Beatriz chegou às 8h45, não porque quisesse demonstrar pontualidade, mas porque havia passado a noite acordada relendo os documentos da pasta e sabia que se ficasse mais 1 minuto dentro do apartamento olhando para aquela página que faltava, não teria coragem de sair. Ela vestiu o blazer cinza chumbo que havia comprado 2 anos atrás para uma apresentação ao conselho que nunca aconteceu, passou o batom cor de vinho pela primeira vez em meses e desceu. O saguão da torre tinha pé direito duplo e piso de granito escuro que refletia as pessoas como uma superfície de água parada. Beatriz cruzou esse espaço com passos medidos, cumprimentou o segurança pelo nome Rodrigo, ela sempre havia se lembrado dos nomes, e entrou no elevador com mais 3 executivos que não a reconheceram ou fingiram não reconhecer. O espelho interno do elevador devolveu a imagem dela. Cabelo preso, ombros retos, olhos com aquela tonalidade bastante escura de quem não dormiu, mas aprendeu a não deixar isso aparecer no rosto. Ela encarou o próprio reflexo por 30 andares e decidiu que estava bem o suficiente para o que precisava fazer. A sala de reuniões tinha paredes de vidro com vista para a cidade e uma mesa oval de madeira escura com 12 cadeiras. 8 já estavam ocupadas quando ela entrou. Os rostos que ela conhecia, membros do conselho que haviam sorrido para ela em jantares de fim de ano, que haviam dado tapinhas no ombro de Caio, enquanto ela ficava ao lado sem ser mencionada, olharam para ela com expressões que ela conseguia catalogar com precisão, depois de 2 anos de treinamento involuntário, surpresa disfarçada, desconforto calculado, e em 2 casos específicos, uma curiosidade quase clínica, como se ela fosse um experimento cujo resultado ainda não estava claro. Ela escolheu o assento à direita da cabeceira, o lugar que havia pertencido ao pai de Caio. Ninguém disse nada. Caio chegou 3 minutos depois, com Isabela Drummond 2 passos atrás dele, e aquilo foi o primeiro soco do dia, não porque Beatriz não soubesse que isso ia acontecer, porque ela havia previsto com uma lucidez fria durante as últimas semanas, mas porque prever uma coisa e ver essa coisa materializada na sua frente são 2 processos completamente diferentes que o cérebro não consegue unificar com antecedência. Isabela estava com um blazer cor de caramelo e brincos dourados e a postura de quem ocupa um espaço sem pedir licença.
Caio não a olhou. Tomou o assento na cabeceira oposta e abriu o notebook com um estalo seco. Mateus entrou por último. Ele fechou a porta atrás de si sem pressa, cumprimentou 2 membros do conselho com um aceno de cabeça e tomou o assento mais próximo da janela, o mais distante de Beatriz na configuração oval da mesa. Ela notou isso. Notou também que ele não havia olhado para ela desde que entrou na sala, com uma consistência que só é possível quando se está ativamente evitando fazer algo. A reunião durou 2 horas e 20 minutos. Beatriz ficou em silêncio pela maior parte do tempo. O que não era fraqueza era estratégia, embora ela ainda não tivesse palavras claras para o que estava construindo. Ela observou como Caio conduzia a pauta com uma fluidez que vinha de meses de preparação, como ele havia reposicionado determinadas questões financeiras de um jeito que tornava difícil contestar, sem documentação específica que ela não tinha ainda. Observou como 2 membros do conselho votavam de forma consistente alinhada com ele em pontos que deveriam ser controversos. Observou Isabela, que não tinha assento formal no conselho, mas havia sido apresentada como consultora estratégica de um projeto novo, fazer anotações com uma atenção que não era de alguém que está aprendendo, mas de alguém que já sabe e está verificando se os outros chegaram onde deveriam chegar. E observou Mateus, que ficou em silêncio durante toda a reunião, com exceção de um único momento, quando Caio propôs incluir Isabela como signatária de um memorando de intenções para o projeto novo. Mateus levantou os olhos do documento à sua frente e disse, com uma voz bastante calma, quase entediada, "Isso vai precisar de aprovação formal do jurídico externo antes de qualquer assinatura. Vou encaminhar amanhã." Não era uma objeção aberta. Era um obstáculo colocado com precisão cirúrgica no exato ponto onde Caio havia tentado avançar rápido demais. Caio sorriu e disse claro sem pausar, mas Beatriz viu o milésimo de segundo em que os olhos dele endureceram. Quando a reunião terminou e as pessoas começaram a se levantar, Beatriz ficou sentada até que a sala esvaziasse o suficiente. Então se levantou, pegou a bolsa e caminhou até onde Mateus ainda estava de pé, organizando os documentos à sua frente com aquela metodicidade que ela havia aprendido a reconhecer como parte de quem ele era, não lentidão, mas recusa em ser apressado por contexto externo. "Mateus", ele ergueu os olhos. Por uma fração de segundo, antes que qualquer outra coisa acontecesse no rosto dele, Beatriz viu alguma coisa que não conseguiu nomear. Não era surpresa, não era culpa, era mais próximo do reconhecimento de alguém que esperava que este momento chegasse e havia ensaiado como se comportar nele. "Beatriz." A voz era igual à que ela lembrava, nem mais fria nem mais quente do que sempre foi. "Você sabia." Não era uma pergunta. Ela havia passado semanas transformando a incerteza numa afirmação, porque perguntas davam espaço para esquivas e ela não tinha mais tolerância para esquivas. "Antes de eu descobrir." "Você sabia do Caio e da Isabela." Mateus não desviou o olhar. Não hesitou da forma que as pessoas hesitam quando estão construindo uma mentira. Ele simplesmente ficou quieto por 2 segundos inteiros, um silêncio com peso e forma definidos, e então disse, "Sim." O ar da sala pareceu mudar de consistência. "E você não me disse nada." A voz dela saiu mais controlada do que ela havia planejado, o que era simultaneamente um alívio e uma traição a tudo que ela estava sentindo por baixo. "Por 8 meses eu fiquei dentro daquele casamento, tentando entender o que estava errado comigo, tentando descobrir o que eu havia feito, o que eu poderia mudar, e você sabia. Eu sei como parece." "Não." Ela deu um passo em direção a ele, não com agressividade, mas com a precisão de quem quer que não haja distância suficiente para desviar o olhar. "Você não sabe como parece, porque o que parece é que você escolheu o seu irmão, e eu preciso que você me diga que eu estou errada nisso, ou que você confirme que estou certa, mas eu não aceito mais ficar sem resposta." Mateus colocou os documentos sobre a mesa. Virou o corpo em direção a ela completamente. O que ela não havia esperado, havia algo na linguagem corporal dele que sempre sugeria contenção parcial, como se ele mantivesse sempre uma reserva, e aquele gesto de virar completamente tinha o peso de uma concessão. "Eu não escolhi o Caio." A voz dele desceu um tom, não para intimidade, mas para uma gravidade diferente. "Eu precisava de tempo para reunir algo que prestasse, algo que não pudesse ser contestado,
que não pudesse ser destruído por um advogado competente em 48 horas. Se eu tivesse te contado antes de ter isso, você teria confrontado ele teria destruído as evidências, e você teria saído desse casamento sem nada, sem provas, sem posição, sem o que é seu por direito. Beatriz ficou olhando para ele. O que é meu por direito? Ela repetiu devagar. O que você quer dizer com isso? Por um momento, apenas um momento, ela viu alguma coisa se mover atrás dos olhos dele, como uma decisão sendo tomada e depois adiada. Ele abriu a boca, fechou. Então disse, isso não é uma conversa para aqui. Mateus, não aqui. Ele olhou brevemente para as paredes de vidro da sala, para os corredores do andar onde algumas pessoas ainda transitavam. Não agora. Mas eu não vou ficar te devendo resposta, Beatriz. Eu só preciso que você me dê um pouco mais de tempo. Você me pediu tempo da última vez. Eu sei. E havia algo na forma como ele disse aquilo sem defensiva, sem justificativa, que era diferente de tudo que ela estava acostumada a receber de qualquer homem da família Vasconcelos. Era uma admissão sem negociação. Eu sei que você não tem razão nenhuma para me dar isso de novo. Ela ficou olhando para ele por mais alguns segundos. Depois pegou a bolsa, virou e caminhou em direção à saída. Na porta da sala de vidro ela parou, sem se virar completamente, e disse, a reunião do próximo mês, eu estarei aqui. Uma pausa. E da seguinte. E de todas as outras. Ela não esperou resposta. O corredor do 42º andar tinha janelas do chão ao teto com vista para o espigão da Faria Lima, e Beatriz caminhou por ele sem pressa, sentindo os próprios passos no carpete escuro, deixando a conversa assentar camada por camada como sedimento. Havia alguma coisa diferente em Mateus hoje, comparado com todas as outras vezes que ela havia tentado ler o que estava por baixo da contenção dele. Não era arrependimento, ela conhecia arrependimento, tinha visto no rosto de Caio nos primeiros dias depois que ela descobriu aquela versão barata de arrependimento que é mais sobre consequências do que sobre o ato. No rosto de Mateus havia outra coisa, algo mais próximo de um custo que ele havia calculado antecipadamente e pago de qualquer forma. Ela estava esperando o elevador quando ouviu passos rápidos atrás dela. Não era Mateus, era Dona Vera. Vera Conceição havia sido assistente do fundador da Vasconcelos por 23 anos, uma mulher pequena de cabelos completamente brancos e olhos de um castanho bastante escuro que pareciam registrar tudo sem esforço aparente. Ela havia se aposentado formalmente 2 anos atrás, mas aparecia no escritório com uma regularidade que ninguém questionava, porque Dona Vera era daquelas presenças que se tornam parte da arquitetura de um lugar. Ela parou ao lado de Beatriz, com uma respiração levemente acelerada de quem caminhou rápido demais para a própria idade, e disse sem preâmbulo, em voz baixa, você recebeu a caixa. Beatriz virou a cabeça devagar. Foi você, não fui eu que montei. Dona Vera cruzou os braços, olhando para os botões do elevador como se a conversa fosse sobre o tempo. Mas eu sei quem foi, e eu sei o que falta nela. O elevador chegou com um sino discreto. As portas abriram. Nenhuma das duas entrou. A última página, disse Beatriz. Dona Vera finalmente a olhou de frente, e havia naquele olhar uma mistura de aprovação e alguma coisa mais antiga, uma tristeza que existia há tempo suficiente para ter se tornado parte da pessoa. Você vai precisar de mais do que essa página para fazer o que precisa ser feito, mas essa página é o começo. Uma pausa. Você conhece o Jardim Europa. Tem uma padaria na rua Groenlândia, abre às 7. Eu vou estar lá sexta-feira. As portas do elevador fecharam. Dona Vera já estava caminhando de volta pelo corredor quando Beatriz apertou o botão de chamar novamente, e desta vez entrou, e ficou de frente para o espelho interno enquanto descia 42 andares, pensando em duas coisas ao mesmo tempo, com uma clareza que era quase física. A primeira era o que Mateus havia dito, algo que não pudesse ser destruído por um advogado competente em 48 horas, e a segunda era a forma como Dona Vera havia dito, você vai precisar de mais do que essa página, no futuro, como se o que viesse depois fosse certo, apenas uma questão de preparação. No saguão de granito escuro, Beatriz passou pelo Rodrigo, que disse boa tarde, doutora, com o mesmo tom de sempre, e ela respondeu com o mesmo aceno de sempre e saiu pela porta giratória para o sol da Faria Lima. Já estava no meio da calçada quando o celular vibrou.
Uma mensagem de um número que ela não tinha salvo, mas reconheceu pelo prefixo. O ramal interno da Vasconcelos, que ela ainda não havia bloqueado porque havia esquecido e porque uma parte dela, a parte que ainda estava catalogando tudo, queria manter abertos todos os canais possíveis por enquanto. A mensagem tinha 5 palavras. Projeto Alvorada. Reunião interna. Quinta-feira. Nenhuma assinatura. Beatriz ficou olhando para a tela do celular no meio da calçada da Faria Lima, com o trânsito passando e o sol batendo no vidro dos prédios em volta com aquele brilho de fim de tarde que transforma São Paulo numa cidade de reflexos. Projeto Alvorada. Não era um nome que ela havia visto nos documentos da pasta, mas havia uma referência a um codinome de projeto nos e-mails, uma referência que ela havia lido 2 vezes sem conseguir associar a nada concreto. Agora tinha um nome, e quem quer que tivesse enviado aquela mensagem sabia que ela ia reconhecer o suficiente para ficar inquieta, mas não o suficiente para entender. Que era exatamente o suficiente para garantir que ela continuasse procurando. Ela guardou o celular na bolsa, olhou para cima para o arranha-céu que havia sido construído pelo homem que, descobrira há 2 anos, era seu pai biológico, um fato que Caio conhecia desde antes do casamento, que o conselho conhecia em sua maioria e que havia sido apresentado a ela com a delicadeza de uma bomba embrulhada em papel de presente, e pensou que havia algo quase elegante na ironia de estar de pé na calçada do prédio que era parcialmente seu, sem ainda saber exatamente o quanto, sem ainda ter a última página que explicava o que alguém havia tentado tomar dela. Quinta-feira, ela tinha até quinta-feira. A padaria na rua Groenlândia abria às 7, como Dona Vera havia dito, e cheirava a pão de queijo, recém-saído do forno e café, coado na hora, um cheiro que Beatriz associava à infância numa cidade do interior que ela havia deixado para trás aos 18 anos e nunca havia voltado com tempo suficiente para deixar saudade se instalar direito. Ela chegou às 7h05, pediu um café sem açúcar no balcão e escolheu a mesa do fundo, de costas para a parede, de frente para a porta, um hábito novo que havia desenvolvido nos últimos meses, sem perceber, como se o corpo tivesse decidido por conta própria que era melhor ver as coisas chegando. Dona Vera chegou às 7h12 com uma bolsa de couro marrom gasta nas alças e o cabelo branco preso num coque baixo. Ela pediu um chá de camomila com um gesto que sugeria que havia pedido o mesmo naquela mesma mesa outras vezes. Sentou-se em frente a Beatriz, colocou a bolsa no próprio colo e não perdeu tempo. Seu pai sabia que ia morrer antes de conseguir regularizar tudo, disse ela, com a voz plana de quem apresenta um fato geográfico. Ele tinha um plano. Você fazia parte desse plano desde antes de você saber que era filha dele. Beatriz envolveu a xícara de café com as 2 mãos. Eu sei que sou herdeira. O conselho me apresentou os documentos há 2 anos. Eles te apresentaram uma parte. Dona Vera abriu a bolsa e tirou um envelope pardo, grosso, dobrado ao meio. O Renato, seu pai, tinha 2 classes de ações na holding. As ações ordinárias, que foram distribuídas entre os membros do conselho e a família Vasconcelos ao longo dos anos. E as ações de fundador, uma classe especial que ele nunca diluiu, nunca transferiu, que dão poder de veto sobre qualquer decisão estratégica da empresa. Uma pausa enquanto ela colocava o envelope sobre a mesa, mas mantinha a mão em cima. Essas ações não foram mencionadas nos documentos que te apresentaram. O café esfriou entre os dedos de Beatriz sem que ela percebesse. Onde estão essas ações agora? Em custódia num escritório jurídico em Pinheiros. Dona Vera empurrou o envelope em direção a ela. Com uma condição de transferência que o Renato estabeleceu antes de morrer, só podem ser transferidas para o herdeiro direto após comprovação de que o processo de reconhecimento de paternidade foi concluído sem contestação. O divórcio não afeta isso. O casamento com o Caio nunca afetou isso. Uma pausa mais longa agora, com um peso diferente. Mas se você for removida do quadro de acionistas ativos por qualquer motivo, afastamento voluntário, irregularidade comprovada, ou perda de capacidade legal de representação à condição caduca, e as ações voltam para o pool geral do conselho. Beatriz abriu o envelope. Dentro havia uma cópia de um instrumento particular, páginas numeradas, linguagem jurídica densa, com a assinatura de Renato Vasconcelos no canto inferior direito de cada página, com uma letra que ela havia visto antes em cartões de Natal,
que chegavam pelo correio durante anos sem remetente identificado, que ela havia guardado numa caixa de sapatos sem saber por quê, que ela havia entendido tarde demais. Havia também uma nota manuscrita, 3 linhas em papel de caderno dobrado dentro do envelope, com a mesma letra. Se você está lendo isso, é porque a Vera confiou em você o suficiente. Isso já é mais do que a maioria consegue. Beatriz dobrou a nota com cuidado e a guardou dentro do blazer, no bolso que ficava sobre o coração, um gesto que não havia planejado e que depois não conseguiu explicar para si mesma, mas que pareceu certo no momento, com aquela solidez das coisas que o corpo decide antes da cabeça. O Caio sabe disso, disse ela. Não era uma pergunta. Sabe desde antes do casamento. Dona Vera tomou um gole do chá. A Isabella Drummond tem uma firma de consultoria financeira que trabalhou com a Vasconcelos por 3 anos. Ela foi contratada pelo Caio, não pelo conselho. E os projetos que ela supervisionou tinham acesso a informações que não eram públicas dentro da própria empresa. Uma pausa, inclusive sobre você. Beatriz ficou olhando para a superfície da mesa por um momento. Então o casamento foi... Eu não sei o que o Caio sentiu. A voz de Dona Vera ficou um grau mais cuidadosa. Eu sei o que ele fez. E o que ele fez foi construir uma situação onde, se o casamento terminasse com culpa demonstrável da sua parte, ou se você saísse sem contestar, haveria base para questionar sua capacidade de representação como acionista. Uma pausa. Sem as ações de fundador, você tem participação, mas não tem poder de veto. Com elas, você pode bloquear o projeto Alvorada. O nome pousou sobre a mesa entre as duas mulheres como uma terceira presença. O que é o projeto Alvorada? É a venda de 60% da subsidiária de logística da Vasconcelos para um grupo de investidores que inclui a firma da Isabella como intermediária. Dona Vera disse aquilo com a mesma voz plana de sempre, mas havia uma contração mínima em torno dos olhos que Beatriz já havia aprendido a ler como indignação controlada. Com a comissão de intermediação, a Isabella recebe o equivalente a 18% do valor total da transação. É uma quantidade de dinheiro que muda a trajetória de uma pessoa. E o Caio recebe o quê? Controle consolidado do que sobra depois da venda, sem o peso de uma subsidiária que está dando prejuízo e sem uma consórcia com direito de veto que pode bloquear qualquer movimento futuro. Dona Vera colocou a xícara de chá de volta no pires com um toque preciso. Você. Beatriz fechou os olhos por 3 segundos. Contou. Abriu. Eu preciso da última página, disse ela. Eu sei. Dona Vera abriu a bolsa novamente e tirou uma folha única, dobrada em 3. Mas antes de te dar isso, eu preciso que você entenda uma coisa. Ela segurou a folha sem entregar. Quem montou aquela pasta e a colocou na sua caixa de mudança não foi eu. Eu contribuí com algumas informações ao longo dos meses. Mas a estrutura, a seleção dos documentos, a decisão de quando e como te entregar isso foi de outra pessoa. Beatriz já sabia. Havia sabido desde a padaria, talvez desde o elevador na Faria Lima, talvez desde aquele telefonema às 11 da noite, quando a voz do outro lado havia dito: você vai entender algumas coisas mais pra frente com um peso que não era promessa vaga. Mateus, disse ela. Dona Vera entregou a folha. Beatriz passou os 3 dias seguintes num estado que só podia ser descrito como escavação metódica, silenciosa, exaustiva. Ela montou uma linha do tempo na parede do quarto usando post-its e impressões, porque havia algo em ver as coisas no espaço físico que tornava os padrões mais visíveis do que numa tela. Ela usou o envelope de Dona Vera, os documentos da pasta, a última página que era de fato a conclusão do relatório financeiro, e confirmava a estrutura da transação do projeto Alvorada, com clareza suficiente para ser usada como evidência inicial, e tudo que ela havia guardado nos 2 anos de casamento com o instinto de alguém que não sabia ao certo o que estava guardando, mas sabia que não devia jogar fora. A última página tinha uma linha que ela leu 4 vezes. Assinatura de anuência do Conselho Diretor Interno, 2 nomes, Caio Vasconcelos. E abaixo, com data 6 semanas anterior, Mateus Vasconcelos. Ela ficou na frente daquela linha por um longo tempo. Mateus havia assinado um documento de anuência para o projeto Alvorada, 6 semanas atrás, quando ele já havia dito a ela, naquela noite de telefone, que estava do lado dela, quando ele já havia colocado ou ajudado a colocar a pasta na caixa de mudança,
quando ele havia dito em reunião que ia acionar o jurídico externo para atrasar a assinatura da Isabela como signatária, mas havia assinado ele mesmo um documento que legitimava a estrutura inteira do projeto. Ela fotografou a linha, desligou as luzes do quarto e ficou deitada no escuro olhando para o teto por 2 horas sem dormir. Na manhã seguinte, ela foi ao escritório de Mateus. Ele ficava no 38º andar, 3 andares abaixo da sala do conselho, num canto com janelas voltadas para o sul que pegavam o sol da tarde. A assistente dele, uma mulher jovem de nome Priscila, que Beatriz havia cumprimentado dezenas de vezes em 2 anos de casamento, ergueu os olhos com uma expressão que tentou ser neutra e não conseguiu completamente. Doutora Beatriz, o doutor Mateus está em chamada no momento. Eu espero. Ela esperou 17 minutos numa cadeira de couro do lado de fora, com a fotografia impressa dobrada dentro da bolsa, organizando mentalmente não o que ia dizer, mas a ordem em que ia dizer, porque havia aprendido nos últimos meses que ordem importa, que a mesma informação apresentada em sequências diferentes produz reações completamente diferentes em quem está ouvindo. Quando Priscila disse pode entrar, Beatriz entrou sem hesitar. Mateus estava de pé perto da janela, não na cadeira atrás da mesa, um detalhe que ela registrou porque significava que ele havia terminado a chamada a tempo suficiente para se mover pela sala, o que significava que ele sabia que era ela que esperava lá fora e havia escolhido ficar de pé. Ele estava com a gravata levemente afrouxada, o que nele era o equivalente de estar completamente à vontade, e havia um copo de água na janela que ele não havia tocado porque ainda estava cheio. Beatriz. Ele não pareceu surpreso, o que era, em si mesmo, uma informação. Ela tirou a fotografia da bolsa, caminhou até a mesa e colocou sobre o tampo de madeira escura sem dizer nada, virada para ele. Mateus olhou para a fotografia. Não para ela, para a fotografia por alguns segundos, que tinham a densidade de algo muito mais longo. Depois ergueu os olhos. Eu posso explicar o que é isso? Eu sei o que é isso. A voz dela saiu bastante calma, com aquela frieza que não era indiferença, mas contenção de alguma coisa muito maior por baixo, como superfície de rio que corre mais rápido do que aparenta. É a sua assinatura num documento que autoriza a estrutura do projeto Alvorada. O mesmo projeto que você me disse indiretamente que estava tentando impedir. O mesmo projeto que, se for concluído, vai diluir minha posição na empresa e beneficiar diretamente a Isabela Drummond. Uma pausa. Então, ou você me explica o que eu estou entendendo errado, ou eu saio daqui com a única conclusão lógica disponível. Mateus ficou olhando para ela com aqueles olhos bastante escuros, quase sem nenhum ponto de luz visível, como fundo de rio no fim do dia. Ele abriu a boca. O celular dele tocou. Não o celular pessoal, o ramal do escritório. Aquele toque específico que significava a chamada interna de prioridade alta. Ele fechou a boca. Olhou para o aparelho na mesa. Depois olhou para ela. Eu preciso atender isso. Mateus. 1 minuto. Ele atendeu. Ouviu por 10 segundos. E a expressão dele mudou de uma forma bastante sutil que Beatriz só conseguiu ler porque havia passado meses aprendendo a ler rostos que não queriam ser lidos. Não era alarme. Era confirmação de algo que ele havia antecipado, mas esperava que demorasse mais. Eu vou estar lá em 5 minutos, disse ele, e desligou. Ele pegou o casaco da cadeira com um movimento contínuo, depois pegou a fotografia da mesa e a segurou por um momento não para guardar, mas com o peso de alguém que está tomando uma decisão sobre o que fazer com ela, e então a devolveu para Beatriz. Essa assinatura não é o que parece. A voz dele tinha aquela gravidade de antes, mas havia algo diferente agora, uma urgência contida que ele estava visivelmente controlando. Eu sei que você não tem razão para acreditar nisso agora. Eu sei que eu pedi tempo demais e dei resposta de menos. Ele foi em direção à porta, parou com a mão na maçaneta e virou o suficiente para que ela pudesse ver o perfil do rosto dele. Mas eu preciso que você não faça nada com esse documento nas próximas 48 horas. Não leve para o jurídico. Não mostre para ninguém do conselho. Por quê? Porque se você fizer isso agora, antes de eu ter o que preciso, Caio vai ter tempo de reposicionar tudo, e a janela que eu passei 6 meses construindo vai fechar. Uma pausa. O olho dele encontrou o dela com uma diretividade que não era súplica, era comunicação, a mais clara que ele havia feito desde o início de tudo. Eu sei que estou pedindo algo que não tenho crédito para pedir,
Mas eu estou pedindo mesmo assim. Ele abriu a porta e saiu. Beatriz ficou parada no meio do escritório dele por um longo tempo. O copo de água na janela ainda estava cheio. A cidade lá fora se estendia em todas as direções com aquela indiferença característica de São Paulo, que não ajusta o ritmo para ninguém e não guarda silêncio para nenhuma decisão particular. Ela pegou a fotografia, dobrou, guardou na bolsa e ficou olhando para a porta fechada, pensando que havia dois tipos de pessoas que pediam tempo: as que pediam porque precisavam que a outra pessoa ficasse parada enquanto elas agiam, e as que pediam porque estavam tentando proteger algo que a outra pessoa ainda não conseguia ver. A diferença entre os dois tipos era invisível de dentro, só ficava clara depois, quando o tempo acabava e o que havia sido feito com ele se tornava visível. O problema era que ela havia dado tempo uma vez antes, e havia custado 812 dias. Ela não tinha certeza de quanto tempo ainda estava disposta a ter, mas quando desceu no elevador e cruzou o saguão de granito e saiu para a calçada da Faria Lima, ela não foi ao jurídico. Não mandou mensagem para o advogado. Não fez nada com a fotografia que carregava na bolsa como um fragmento de prova que ainda não sabia bem como usar. Ela foi para casa, ficou olhando para a linha do tempo na parede e adicionou um post-it novo no centro, com 3 palavras escritas com uma letra mais firme do que ela sabia que tinha naquele momento. Por que ele assinou? Essa era a pergunta certa. Não o que a assinatura significava, porque ela havia aprendido que documentos podem ser instrumentos de muitas coisas ao mesmo tempo e que uma assinatura num papel pode ser uma confissão ou uma armadilha, dependendo de quem a colocou lá e por quê. A pergunta era a intenção. E a intenção de Matheus Vasconcelos era a única coisa que, depois de tudo, ela ainda não conseguia ler com certeza. E não conseguir ler era, em si mesma, a coisa mais inquietante de todas, porque ela havia aprendido a ler silêncio, a ler ausência, a ler o espaço entre palavras, e Matheus era o único que consistentemente produzia algo que ela não conseguia traduzir com as ferramentas que tinha, o que podia significar que ele era muito bom em esconder, ou que havia algo ali que suas ferramentas simplesmente não estavam feitas para reconhecer ainda. Beatriz passou as 48 horas seguintes fazendo exatamente o que Matheus havia pedido que ela não fizesse, não no sentido de desobedecer, mas no sentido de que ela usou cada hora daquele prazo para entender por que ele havia pedido aquilo antes de decidir se ia honrar o pedido. Havia uma diferença entre confiar numa pessoa e confiar numa lógica, e ela havia aprendido da maneira mais cara possível que as duas coisas não eram a mesma coisa e não podiam ser tratadas como tal. Ela voltou para a linha do tempo na parede. Adicionou cada peça que tinha, as fotografias de Caio e Isabela com as datas, os relatórios financeiros com as transferências fragmentadas, o instrumento particular das ações de fundador que Dona Vera havia guardado por anos, a estrutura do projeto Alvorada com a comissão de 18% para a firma de Isabela, e no centro, conectado a tudo por linhas de post-it amarelo, a fotografia da assinatura de Matheus. Foi na madrugada do segundo dia que ela viu. Não foi uma revelação súbita, foi mais parecido com quando os olhos finalmente ajustam ao escuro de um quarto e as formas que estavam lá o tempo todo começam a ter contorno. Ela estava olhando para as datas. A assinatura de Matheus no documento de anuência do projeto Alvorada tinha data de 6 semanas atrás. Mas o relatório financeiro com as transferências, o que estava na pasta, o que ela havia recebido sem a última página, tinha uma nota de rodapé que ela havia lido 3 vezes sem processar. Documento gerado para fins de auditoria interna, acesso restrito ao diretor executivo e ao conselho sênior. Matheus era conselho sênior, mas a pasta havia chegado até ela através de uma cadeia que começava nele. Ela foi até a mesa, abriu o laptop e começou a comparar os metadados das cópias digitalizadas que Dona Vera havia lhe dado com as datas dos documentos físicos. E encontrou algo que havia passado despercebido porque ela havia estado focada nos conteúdos e não nas margens. Cada documento da pasta havia sido acessado e copiado dentro do sistema interno da Vasconcelos por um único usuário, em datas que se estendiam por um período de 5 meses, com a maior concentração de acessos nas 3 semanas imediatamente anteriores a ela receber a caixa. O código de usuário estava parcialmente visível num cabeçalho que não havia sido completamente apagado. MV. Matheus Vasconcelos. Ele não havia apenas contribuído com a pasta, ele havia construído a pasta, documento por documento,
ao longo de 5 meses, usando o próprio acesso ao sistema para copiar cada peça sem acionar os alertas de segurança, porque os alertas eram calibrados para volumes grandes de exportação e ele havia feito tudo em pequenas quantidades distribuídas no tempo, com a paciência metódica de alguém que havia planejado cada passo antes de dar o primeiro. E então havia assinado o documento de anuência do projeto Alvorada. Beatriz ficou parada na frente do laptop por um longo tempo. Depois pegou o celular e ligou para Dona Vera. Era quase meia-noite. Dona Vera atendeu no terceiro toque sem parecer que havia acabado de acordar. Eu estava esperando você ligar. A assinatura do Mateus no documento do Alvorada, disse Beatriz. Ele assinou para entrar, para ter acesso ao que estava dentro. Uma pausa. Sim, ele está dentro do Alvorada como parte do conselho diretor interno. O que significa que ele tem acesso a cada comunicação, cada transação, cada decisão tomada dentro do projeto desde que assinou. Sim, e eles deixaram ele entrar porque precisavam da assinatura dele para dar legitimidade à estrutura. Sem o Conselho Sênior, o projeto não tem base legal suficiente para a transação. Sim, a voz de Dona Vera tinha um tom que era quase satisfação não de alguém que está vendo uma vingança se aproximar, mas de alguém que passou muito tempo esperando que outra pessoa chegasse à mesma conclusão por conta própria e está vendo isso acontecer. O Mateus precisava de uma razão para estar dentro, e a única razão que o Caio aceitava era uma que parecesse beneficiar o Caio. Então ele fingiu concordar. Ele assinou. O que ficou dentro da assinatura só ele sabe. Beatriz desligou, ficou olhando para o teto por um momento e então tomou uma decisão que não havia planejado, mas que pareceu inevitável no instante em que foi tomada, com aquela qualidade das escolhas que o corpo já fez antes que a cabeça termine de formular a pergunta. Ela foi encontrar Mateus. O apartamento de Mateus ficava num edifício no Itaim Bibi, a 12 minutos do dela de carro, um fato que ela sabia porque havia ido lá uma vez durante o casamento para uma reunião informal da família que havia terminado antes de começar, quando Caio e o pai trocaram palavras no corredor e todo mundo foi embora mais cedo. Era quase 1 da manhã quando ela parou na frente do interfone. Ela esperou que ele perguntasse quem era, mas ele abriu o portão sem perguntar. O que significava que o porteiro havia avisado, ou que ele havia visto pela câmera, ou que havia alguma outra coisa que ela não entendia ainda. Ela subiu no elevador com a pasta debaixo do braço e a fotografia da assinatura guardada dentro, e quando a porta do apartamento abriu, Mateus estava de pé no corredor com uma expressão que ela não havia visto nele antes. Não era a contenção habitual. Era algo mais próximo de alívio, bastante tênue, quase como orvalho em vidro que some no momento em que você tenta tocar. Você descobriu, disse ele. Por que você não me contou direto? Ela entrou quando ele recuou para dar espaço, ficou no meio da sala que tinha estante de livros até o teto e uma planta grande perto da janela que estava com a luz da cidade entrando por cima das folhas. Por que a pasta? Por que a Dona Vera? Por que em pedaços? Porque se eu te contasse tudo de uma vez, você ia tomar uma decisão com base na minha palavra. Ele foi até a estante, pegou uma pasta diferente mais grossa do que a que ela havia recebido, com elástico em volta e colocou sobre a mesa de centro entre os dois. E a minha palavra não vale o suficiente para isso. Não depois de tudo que aconteceu. Beatriz olhou para a pasta na mesa. O que é isso? É o que eu acumulei nos últimos 6 meses de dentro do Alvorada. Ele tirou o elástico, abriu. As primeiras páginas eram registros de reuniões, atas internas, com participantes, pautas, e no final de cada página uma coluna de observações manuscritas que claramente não faziam parte do documento original. Cada transferência, cada decisão, cada comunicação entre Caio e Isabela que passou pelo canal interno do projeto, registrada com data, hora e contexto. Ele passou algumas páginas, incluindo 2 comunicações onde Caio discute explicitamente a estratégia de remover você do quadro ativo de acionistas usando o divórcio como instrumento. Beatriz sentou no sofá. Não porque estivesse fraca, porque havia uma quantidade de informação chegando ao mesmo tempo que precisava de espaço para pousar. Você passou 6 meses dentro de um projeto que estava sendo usado para me prejudicar, disse ela, coletando evidências. Sim, e para entrar nesse projeto, você precisou assinar um documento que, se retirado do contexto, parece que você estava concordando com tudo. Sim,
Ele ficou de pé do outro lado da mesa de centro, com as mãos nos bolsos, não relaxado, mas contido com o esforço visível de alguém que está sendo deliberadamente quieto porque sabe que o momento pede isso. E quando você encontrou essa assinatura, você foi embora sem ouvir o fim da explicação. Você foi atender o telefone. Eu sei. Uma pausa. Eu deveria ter deixado tocar. Beatriz ficou olhando para ele por um momento. Qual foi a chamada? Caio, avisando que havia uma reunião de emergência do Alvorada marcada para o dia seguinte. Os olhos dele encontraram os dela com aquela diretividade que ela havia visto no escritório. O que significava que alguém tinha me denunciado ou que ele estava testando para ver como eu reagia. E como você reagiu? Fui à reunião. Fiz anotações. Saí. Uma pausa mínima. E mandei uma cópia do que foi discutido para um advogado externo que trabalha com proteção de denunciantes corporativos. Beatriz abriu a pasta grossa e começou a folhear devagar. As observações manuscritas nas margens eram na letra de Mateus. Ela havia visto essa letra antes, em bilhetes que ele deixava para a família, e havia algo desorientante em reconhecer, lá aqui, neste contexto, em páginas que representavam meses de trabalho silencioso feito num espaço que ela não havia podido ver. Era como encontrar um mapa de um lugar que havia estado habitado o tempo todo, enquanto ela estava olhando para a porta fechada de fora. Ela chegou à última seção da pasta. Parou. Eram e-mails impressos, com cabeçalho completo, endereços visíveis, horários e, em alguns casos, capturas de tela de conversas em aplicativo de mensagens com os metadados intactos. E no último e-mail enviado de Caio para Isabela, com cópia para 2 membros do conselho que Beatriz havia identificado como votos alinhados durante a reunião, havia uma frase que ela leu 2 vezes para ter certeza de que estava lendo certo. A resolução pendente com a BV precisa acontecer antes do 1º trimestre. Se ela ainda tiver assento ativo quando o Alvorada fechar, o veto dela trava tudo. BV. Beatriz Vasconcelos. Ela fechou a pasta com um movimento cuidadoso, como se o cuidado pudesse conter o que estava sentindo, que era grande e tinha bordas irregulares e não cabia bem em nenhuma palavra específica que ela tivesse disponível naquele momento. Você tem tudo aqui para levar ao conselho, disse ela. Eu tenho. Mateus foi até a estante. Voltou com um segundo envelope menor, branco, fechado. Mas tem um problema. Ela ergueu os olhos. Para usar esses documentos de forma juridicamente sustentável, eu preciso admitir que os coletei de dentro de uma posição que assumi sob falsos pretextos. Ele colocou o envelope sobre a pasta. A assinatura que você encontrou vai ser usada por Caio para argumentar que eu participei ativamente do projeto. E mesmo com tudo isso aqui, um advogado competente pode criar dúvida suficiente sobre a minha intenção para contaminar as evidências se eu não puder explicar cada etapa da coleta. O que você precisaria para que não pudesse ser contestado? Uma confirmação independente. Ele apontou para o envelope. Tem uma pessoa que esteve presente em 2 das reuniões do Alvorada como observador externo, sem saber que eu estava documentando. Ela tem os próprios registros. Se os registros dela confirmam os meus, a cadeia de evidências fica independente da minha palavra. Quem é? Dona Aveira. Beatriz ficou olhando para ele. Você sabia que ela estava me ajudando. Eu sabia que ela ia te ajudar se você chegasse até ela. Uma pausa. Eu não pedi para ela fazer isso, mas eu sabia que ela faria. Porque você não podia chegar até mim diretamente sem que Caio visse. Porque cada vez que eu me aproximava de você abertamente, Caio sabia. Os olhos dele ficaram bastante sérios. Com aquela gravidade que ela havia aprendido a distinguir da frieza, não era a mesma coisa. Nunca havia sido. Ela havia misturado os dois por muito tempo. Ele tem acesso aos registros de acesso do edifício. Ele tem pelo menos uma pessoa no meu andar que reporta para ele. Cada reunião que tivemos aqui dentro foi registrada. Beatriz pensou na reunião de conselho, no corredor do 42º andar, no elevador, em cada vez que ela havia procurado Mateus dentro daquele prédio. Então ele sabe que eu vim aqui agora. Provavelmente não. Você veio com o seu carro, não é monitorado, e é 1 da manhã. Uma pausa bastante breve. Mas se você levar isso ao jurídico antes de eu ter a confirmação da Vera, ele vai ter tempo de agir. Beatriz ficou em silêncio por um momento. Olhou para a pasta, para o envelope branco, para Mateus que estava de pé do outro lado da mesa com a postura de alguém que apresentou tudo o que tinha
e agora estava esperando não com ansiedade, mas com a quietude particular de quem já calculou todos os resultados possíveis e fez as pazes com cada um deles. Se eu levar isso agora, e você precisar admitir como coletou, disse ela devagar, você perde o cargo, possivelmente, e você sabia disso desde o começo. Sim, você passou 6 meses construindo isso, sabendo que o melhor resultado possível para mim podia ser o pior resultado possível para você. Mateus não respondeu imediatamente. Quando falou, a voz estava bastante baixa, com uma textura diferente de tudo que ela havia ouvido dele antes, não mais contida, não mais gerenciada, mas real da forma que as coisas são reais quando não há mais razão para administrá-las. Eu não considerei muito o meu resultado nesse cálculo. O apartamento ficou quieto. A planta perto da janela movia uma folha levemente com o ar-condicionado. A cidade lá fora brilhava com aquela consistência indiferente e magnífica que São Paulo mantém em qualquer hora. E Beatriz ficou olhando para Mateus Vasconcelos, que havia estado presente em cada momento crucial dos últimos 6 meses, sem que ela conseguisse ler o que aquela presença significava, que havia assinado um documento comprometedor para entrar num espaço que lhe permitia proteger algo que ela nem sabia que precisava ser protegido, que havia construído um caso durante 5 meses, e o havia entregado em pedaços porque sabia que ela só confiaria em algo que ela mesma chegasse a entender, e sentiu alguma coisa se reorganizar dentro dela com aquela lentidão específica das coisas que não podem ser apressadas. Ela pegou a pasta, pegou o envelope branco. Me dá 48 horas, disse ela. A expressão dele mudou de forma bastante sutil, não dramática, não aliviada do jeito que os rostos ficam aliviados nos filmes. Era mais como uma tensão que havia estado tão presente por tanto tempo que se tornara parte da estrutura do rosto e que agora diminuía um grau apenas, o suficiente para mudar a qualidade da luz nos olhos. Tudo bem, disse ele. Beatriz foi em direção à porta. Com a mão na maçaneta, parou. Não virou completamente, apenas o suficiente para que ele pudesse ouvir claramente. Mateus, quando isso acabar, uma pausa. Você e eu vamos ter uma conversa que não é sobre a Vasconcelos, não é sobre o Caio, não é sobre ações ou projetos ou evidências. Outra pausa, mais curta. Você entende o que eu estou dizendo? Ele ficou em silêncio por um momento. Sim, disse ele. Eu entendo. O celular de Mateus tocou no exato momento em que a mão dela girou a maçaneta, não o ramal do escritório desta vez, o celular pessoal, com aquele toque específico de uma ligação de número desconhecido que chega tarde demais para ser casual. Ele atendeu. Ouviu por 5 segundos. A expressão dele não mudou nos primeiros 3. No 4º segundo, algo endureceu em torno dos olhos com a rapidez de vidro que trisca antes de quebrar. Quando foi convocada, a voz estava bastante calma, com aquela frieza precisa que ela havia aprendido a distinguir da frieza vazia. Não era indiferença, era controle de alta pressão. Quem assinou a convocação? Uma pausa enquanto ouvia. Tudo bem, eu vou estar lá. Ele desligou, olhou para ela. Caio convocou uma reunião de emergência do conselho para amanhã às 8 da manhã. Os olhos dele tinham aquela tonalidade bastante escura que ela havia visto pela primeira vez naquele dia, em frente ao fórum, não opacidade, mas profundidade, a diferença entre uma parede e um poço. A pauta registrada é revisão de irregularidades na gestão de documentos internos da Vasconcelos. Uma pausa, com nome específico de investigado. Beatriz soube antes de ele terminar a frase. O nome é meu, disse ela. Sim. Ela ficou olhando para ele por 3 segundos exatos. Então não temos 48 horas. Não. Ela olhou para a pasta que segurava, para o envelope branco, para a linha do tempo que havia construído na parede do próprio quarto e que estava a 12 minutos dali, cheia de post-its e impressões, e uma pergunta no centro que agora tinha resposta, e a resposta tinha o peso de tudo que ela havia carregado nos últimos 8 meses, transformado num instrumento que, ou ela usaria nas próximas horas, ou perderia para sempre. Me liga para Dona Vera, disse ela. Agora, depois da tempestade, o que sobrou foi real. Dona Vera atendeu na primeira chamada. Mateus colocou o celular no viva-voz, e os 3 ficaram conectados num triângulo de vozes no apartamento do Itaim Bibi, enquanto São Paulo brilhava lá fora, com aquela indiferença de quem já viu tudo e não guarda surpresa para ninguém.
Beatriz explicou a situação em menos de 2 minutos, a reunião convocada para as 8 da manhã, o nome dela como investigada, a pasta com os documentos, o envelope com a confirmação independente que precisava ser feita antes que qualquer coisa fosse levada ao conselho. Dona Vera ficou em silêncio por exatamente 4 segundos. Eu tenho os meus registros aqui em casa, disse ela, com aquela voz plana que Beatriz havia aprendido a ler como pensamento em movimento, não como calma. 2 atas de reunião assinadas por mim como observadora, com data e hora, e um e-mail que recebi do Caio há 4 meses, pedindo que eu confirmasse por escrito que não havia assistido a nenhuma reunião do Alvorada. Uma pausa brevíssima. Eu nunca respondi aquele e-mail. Beatriz e Mateus se olharam por cima da mesa de centro. A Vera precisa digitalizar tudo agora, disse Mateus, e mandar para o advogado externo com cópia para mim. Se os documentos chegarem ao servidor dele antes das 6 da manhã, ele tem tempo para preparar a petição antes das 8. Eu já estou digitalizando, disse Dona Vera, e havia o som de papel sendo movido ao fundo. Vocês 2 precisam estar no 42º andar às 7h45, não às 7h45. Antes do Caio ter tempo de estabelecer a narrativa com os membros do conselho no corredor, a ligação terminou. Beatriz ficou olhando para o celular na mão de Mateus por um momento. Ela já sabia que isso podia acontecer. A Vera passa a vida inteira se preparando para o pior cenário possível. Ele pegou a pasta e foi até a escrivaninha no canto da sala, abriu o laptop. É por isso que ela sobreviveu 23 anos, numa empresa administrada por homens que achavam que ela era só uma assistente eficiente. Eles trabalharam até às 5h30 da manhã. Beatriz organizou os documentos na sequência que contava a história mais claramente não cronologicamente, mas em ordem de impacto, construindo o argumento camada por camada da forma que ela havia aprendido nos 2 anos de jurídico antes de ser gentilmente retirada de lá. Mateus imprimiu, numerou, preparou cópias. Havia algo funcionalmente estranho e ao mesmo tempo bastante natural em trabalhar ao lado dele naquele silêncio de madrugada, cada um sabendo o que o outro precisava antes de precisar pedir, como se houvesse uma linguagem entre eles que não havia sido aprendida, mas que existia de alguma forma anterior às palavras. Às 5h45, com a primeira luz de julho começando a clarear o céu do lado de fora da janela, Beatriz fechou a última pasta e ficou olhando para a pilha de documentos sobre a mesa. Se isso não funcionar, disse ela, sem drama, apenas como um fato que precisava ser colocado em voz alta, o Caio vai usar a assinatura para te retirar junto comigo. Isai. E você está bem com isso? Mateus não respondeu imediatamente. Pegou o copo de água que havia ficado na estante desde que ela havia chegado e finalmente tomou um gole. Depois disse, eu não estou bem com a ideia de perder o cargo, mas estou bem com a ideia de ter feito o que precisava ser feito. Uma pausa. São coisas diferentes. Beatriz ficou olhando para ele. Às 5h45 da manhã, com os documentos sobre a mesa e a cidade começando a acordar lá fora, havia algo nos olhos de Mateus Vasconcelos que ela reconhecia agora com uma clareza que não havia tido antes, não porque ele tivesse mudado, mas porque ela havia passado meses aprendendo a língua do silêncio dele e finalmente estava lendo fluente. Vamos, disse ela. O 42º andar estava parcialmente ocupado quando eles chegaram às 7h42. 3 membros do conselho já estavam no corredor com café. Nas mãos Beatriz reconheceu os 2 que votavam consistentemente alinhados com Caio e um terceiro que ela havia identificado como genuinamente neutro nas reuniões anteriores. Ela foi diretamente ao terceiro, Dr. Henrique. Ela cumprimentou com a firmeza de quem não está pedindo permissão para estar ali. Eu preciso de 5 minutos antes da reunião começar. Henrique Abreu tinha 60 e poucos anos, cabelo completamente branco e o tipo de atenção nos olhos que vem de décadas de aprender a distinguir o que é urgente do que apenas parece urgente. Ele olhou para ela, olhou para a pasta que ela segurava e disse, sala de apoio. 3 minutos. Foram 4 minutos e meio. Beatriz mostrou os documentos principais, não todos, apenas os suficientes para que Henrique entendesse a estrutura do que havia sido construído contra ela e o que havia sido construído para provar isso. Ele fez 2 perguntas. Ela respondeu as 2 sem hesitar. Ele pegou o celular, fez uma ligação de 30 segundos que ela não tentou ouvir,
e quando desligou havia uma linha diferente em torno da boca, não indignação, algo mais frio e mais útil do que indignação. Eu vou estar sentado à sua esquerda quando a reunião começar, disse ele. Caio entrou na sala de reuniões às 8:02 com Isabela 2 passos atrás, como sempre, e parou quando viu Beatriz já sentada, com Henrique Abreu à sua esquerda e Mateus 3 cadeiras à frente. A expressão de Caio durou menos de um segundo antes de ser substituída pela versão controlada que ele usava em contextos profissionais, mas um segundo era tempo suficiente para que todos na sala, que estavam prestando atenção, vissem o que havia embaixo. Isabella Drummond não demonstrou nada, o que era, em si mesmo, uma forma de demonstrar tudo. Caio tomou a cadeira da cabeceira, abriu o notebook e disse com aquela fluência ensaiada: "Obrigado a todos por atenderem com tão pouca antecedência. A pauta de hoje envolve uma questão sensível de governança interna que precisou ser endereçada com urgência." Ele olhou para Beatriz com uma expressão calibrada entre preocupação profissional e pesar pessoal que ela reconheceu como a versão mais cara do repertório dele. Há evidências de acesso não autorizado a documentos restritos da holding por parte de um membro do quadro de acionistas. "Eu gostaria de responder a isso antes que você continue", disse Beatriz. Caio pausou. A pauta pode esperar 2 minutos." Ela não levantou a voz. Não havia necessidade de levantar a voz quando o que se tem nas mãos é suficiente. O que você está descrevendo como acesso não autorizado é, na verdade, documentação de uma série de irregularidades financeiras conduzidas dentro do projeto Alvorada, coletadas por um membro sênior do conselho, usando o próprio acesso legítimo ao sistema. Ela colocou a primeira página da pasta sobre a mesa, virada para o lado de Caio. Incluindo transferências fragmentadas de uma subsidiária da holding para uma empresa de consultoria com participação direta de Isabella Drummond, cujo valor total representa desvio de recursos da empresa para benefício privado de terceiros com conflito de interesse não declarado. A sala ficou quieta com aquela qualidade específica do silêncio que acontece quando muitas pessoas estão processando a mesma informação ao mesmo tempo e nenhuma delas quer ser a primeira a reagir. Caio olhou para a página. Depois olhou para Beatriz. E então aconteceu o que ela havia esperado que acontecesse, o que ela havia visto acontecer em pessoas que são inteligentes o suficiente para construir esquemas elaborados, mas não inteligentes o suficiente para aceitar quando o esquema acabou. Ele tentou atacar o instrumento em vez de responder ao conteúdo. "Esses documentos foram obtidos de forma irregular", disse ele, com uma firmeza que era performática de um jeito que ficava visível demais quando comparada com a firmeza real. "A cadeia de custódia é questionável e a fonte é tendenciosa por razões pessoais óbvias." Ele olhou para Mateus, "incluindo o fato de que meu irmão tem interesse direto em desacreditar minha gestão para assumir uma posição que não lhe foi formalmente oferecida. A cadeia de custódia foi verificada por um advogado externo especializado em proteção de denunciantes corporativos", disse Mateus, com aquela voz bastante calma que tinha o efeito de tornar tudo ao redor dela parecer mais agitado por contraste. "A petição foi protocolada às 6:42 desta manhã. Você deve ter recebido a notificação. Uma pausa. Ou vai receber nos próximos minutos." O celular de Caio estava sobre a mesa. Vibrou. Ele não olhou para ele. "Além disso", continuou Beatriz, "há confirmação independente de 2 reuniões do projeto Alvorada, fornecida por uma observadora externa que não faz parte da estrutura da holding e cuja presença não foi registrada nas atas oficiais." Ela colocou a segunda seção de documentos sobre a mesa. Os registros da observadora corroboram a documentação coletada internamente em todos os pontos materiais. Caio ficou olhando para os documentos. Havia uma linha de tensão em torno da mandíbula que ela havia visto uma vez antes, não durante o casamento, mas num jantar de família 2 anos atrás, quando o pai havia corrigido uma decisão dele na frente de outros executivos. Era a linha de quem está calculando em tempo real se ainda há jogada disponível. Isabella Drummond abriu a boca pela primeira vez. "Esses documentos podem ter sido manipulados digitalmente. Sem perícia técnica independente, a perícia foi solicitada junto com a petição", disse Beatriz. "Os metadados originais estão preservados e foram incluídos na documentação protocolada." Ela olhou para Isabella com uma atenção direta
e bastante quieta. A firma de consultoria consta como beneficiária de 18% do valor total da transação do Alvorada. Isso é um conflito de interesse que deveria ter sido declarado antes de qualquer participação da senhora nas reuniões deste conselho. Uma pausa curta. Em todas as reuniões das quais a senhora participou sem assento formal, sem declaração de conflito e sem aprovação do conselho completo, Isabela fechou a boca. Caio empurrou a cadeira para trás com um movimento brusco que ele tentou conter e não conseguiu completamente. Isso é um ataque coordenado à minha gestão motivado por ressentimento pessoal, Caio. A voz de Henrique Abreu cortou o ar da sala com a precisão de alguém que havia cortado conversas assim antes e sabia exatamente quanto de volume era necessário para que funcionasse. Não muito. Apenas o suficiente. Eu li os documentos. Parte deles. Ele colocou as mãos juntas sobre a mesa com uma calma que tinha décadas de experiência por baixo. E o que eu li é suficiente para que este conselho suspenda o projeto Alvorada imediatamente e solicite auditoria externa completa antes de qualquer deliberação adicional. Uma pausa. Isso não é uma acusação formal neste momento. É procedimento de governança, mas vai ser tratado como tal, com toda a seriedade que o procedimento exige. 2 membros do conselho que haviam votado consistentemente com Caio não disseram nada. O silêncio deles era uma resposta. Caio ficou olhando para a mesa por um momento. Quando ergueu os olhos, havia algo diferente no rosto dele, não arrependimento, não o que poderia ser chamado de vergonha, mas o reconhecimento particular de quem calculou um risco e descobriu que calculou errado. Ele olhou para Beatriz com aquele olhar, e ela o sustentou sem desviar, sem triunfo visível, apenas com a atenção firme de alguém que está verificando se o que está diante dela é o que ela acredita que é. A reunião está suspensa, disse Henrique. A secretaria vai comunicar os próximos passos até o final do dia. As pessoas começaram a se levantar. Isabela Drummond saiu primeiro, sem olhar para ninguém, com aquela postura intacta que era a única coisa que ela ainda podia controlar naquele momento. Caio ficou sentado por mais tempo do que os outros, olhando para os documentos sobre a mesa como se estivesse esperando que eles mudassem, e então se levantou, pegou o notebook e saiu sem dizer mais nada. Beatriz ficou sentada até a sala esvaziar quase completamente. Ela foi ao escritório de Mateus às 10 da manhã e ele não estava lá. Priscila disse que ele havia saído às 9h15 e não havia dito quando voltava com aquela expressão de assistente que sabe mais do que diz e considera a informação parte da responsabilidade do cargo. Beatriz agradeceu e subiu mais um andar, foi até o corredor que dava para a escada de acesso ao terraço e abriu a porta. O terraço do edifício era técnico antenas, equipamentos de ar-condicionado, caixas d'água, mas havia um espaço no canto sudoeste com uma vista desobstruída da cidade que ela havia descoberto por acidente durante o casamento, numa tarde em que havia precisado de ar e havia subido sem destino. Ela havia ficado lá 40 minutos olhando para São Paulo se estender em todas as direções com aquela enormidade que ora oprime e ora liberta dependendo do que você está carregando quando olha. Mateus estava lá, de costas para ela, de frente para a cidade, com as mãos nos bolsos da calça escura, exatamente como havia estado naquele outro lado de rua, meses atrás, quando ela havia saído do fórum com uma assinatura azul e 800 e 12 dias encerrados num papel. Ela caminhou até ficar ao lado dele. Ficaram os dois em silêncio por um momento olhando para a cidade. O Henrique Abreu vai liderar a auditoria, disse ela. Ele me ligou meia hora atrás. Eu sei. Ele me ligou também. O jurídico externo acha que o caso contra o Caio e a Isabela é sólido o suficiente para responsabilização civil, e possivelmente mais do que civil, dependendo do que a auditoria encontrar. Oisai, ela ficou em silêncio por um momento. O vento do terraço era mais forte do que no nível da rua, e havia qualquer coisa refrescante naquele ar que passava entre os prédios depois de horas dentro de salas com ar-condicionado e tensão acumulada. Eu encontrei a sua carta de demissão, disse ela. Mateus virou a cabeça levemente. Não completamente, apenas o suficiente para que ela ficasse no campo de visão dele. Estava na escrivaninha, continuou ela. Quando eu fui ao seu escritório, e você não estava. Priscila deixou eu esperar dentro. Uma pausa. A carta tinha a data de hoje. Ele não disse nada. Você havia preparado para o caso de a reunião não dar certo.
Ela virou o corpo em direção a ele, não completamente, mas o suficiente para que o que ela dissesse a seguir não ficasse no ar, fosse diretamente para ele. Para que eu não fosse arrastada junto se o Caio conseguisse usar a sua assinatura contra você. Era o plano B, disse ele. Simples, sem drama. Você tem um plano B que envolve abrir mão de tudo que você construiu aqui para proteger alguém que passou meses sem confiar em você. Mateus ficou em silêncio por um momento. Então virou o corpo completamente em direção a ela, pela segunda vez em todo esse tempo, com aquele gesto que ela havia aprendido a reconhecer como concessão real. Os olhos dele encontraram os dela com uma diretividade bastante quieta, quase sem esforço visível, como a superfície do mar em dia, sem vento que mesmo assim tem toda a profundidade do oceano por baixo. Você não precisou confiar em mim para fazer o que fez, disse ele. Você chegou às conclusões sozinha. Você organizou os documentos. Você conduziu a reunião. Uma pausa com peso e forma definidos. Eu construí uma base. Você construiu o caso. São coisas diferentes. E a segunda é mais difícil do que a primeira. Beatriz ficou olhando para ele. Eu tenho uma pergunta, disse ela. Uma que eu não fiz ainda. Pode perguntar. Por que você? Por que não o Henrique Abreu? Por que não um advogado externo desde o começo? Por que você passou 6 meses dentro de um projeto podre fazendo isso sozinho, quando havia outras pessoas que podiam ter ajudado? Mateus ficou em silêncio por um momento mais longo do que os anteriores. Quando falou, a voz estava num tom diferente, não mais baixa em volume, mas diferente em textura, como a diferença entre água parada e água corrente, que fazem o mesmo barulho, mas vêm de lugares distintos. Porque era você, disse ele. E então, antes que ela pudesse responder a isso, antes que ela pudesse fazer alguma coisa com aquelas 3 palavras e o peso que carregavam, e porque eu sabia desde antes de você se casar com o Caio que ele não era o que parecia, e eu não disse nada na época por razões que na hora me pareceram suficientes e que agora não consigo mais defender com a mesma convicção. Uma pausa. Isso não é só estratégia corporativa, Beatriz. Isso é uma dívida. Ela ficou olhando para ele por um momento. Uma dívida. Ela repetiu, devagar. Uma dívida que eu não sei se tem como ser paga. Não tem. Ela disse isso sem crueldade, como um fato geográfico, para usar a linguagem de Dona Vera. Não tem como pagar 812 dias. Não tem como pagar o que eu senti quando achei que estava sozinha e não entendia por quê. Uma pausa. Mas não é isso que eu estou perguntando. Mateus esperou. Eu estou perguntando o que vem depois. Ela deu um passo em direção a ele, não com pressa, mas com a precisão de quem sabe exatamente para onde está indo. Não para a empresa, não para o conselho, depois para nós dois, que é a conversa que eu disse que a gente ia ter quando isso acabasse. Os olhos dele mudaram de um jeito bastante sutil, aquela tensão antiga diminuindo mais um grau, depois mais um, como nó que cede por partes e não de uma vez. Eu não sei o que vem depois, disse ele. Eu sei o que eu quero que venha, mas eu aprendi que dizer o que eu quero antes de saber o que a outra pessoa quer é um erro que eu já cometi antes. Então eu vou dizer primeiro. Ela estava a 2 passos dele agora. Eu quero entender o que é isso. Entre você e eu. Sem a empresa no meio, sem o Caio no meio, sem a dívida e sem a estratégia. Uma pausa. Eu quero saber se o que sobrou depois de tirar tudo isso ainda é alguma coisa. Mateus ficou olhando para ela por um momento com aqueles olhos bastante escuros que ela havia tentado ler por meses e que agora ela conseguia ler não porque ele havia se tornado mais transparente, mas porque ela havia aprendido a linguagem específica do que estava por trás deles. Eu acho que é, disse ele, com aquela voz baixa e real. Eu acho que é bastante coisa. Então a gente começa daí. Ela não havia planejado pôr a mão no braço dele. Foi o corpo decidindo antes da cabeça, como havia sido com a nota dobrada que ela havia guardado sobre o coração naquela manhã na padaria. Os dedos dela pousaram no tecido do paletó com uma leveza que não era tentativamente, era com a firmeza calma de alguém que está colocando algo no lugar onde pertence depois de carregar por tempo demais. Mateus olhou para a mão dela, depois olhou para ela, e pela primeira vez desde aquele dia, em frente ao fórum, desde aquela calçada com o sol batendo sem cerimônia e o trânsito passando pelo meio de alguma coisa que nenhum dos motoristas sabia que estava acontecendo pela primeira vez, algo se abriu no rosto de Mateus Vasconcelos com a lentidão específica das coisas que são reais,
que não foram ensaiadas, que chegam porque o momento chegou e não porque alguém decidiu que era a hora. Não era um sorriso exatamente. Era mais próximo do que os sorrisos tentam ser quando funcionam de verdade. A gente começa daí, disse ele. Lá fora, São Paulo continuava girando com aquela enormidade característica que não para ninguém e não guarda silêncio para nenhuma história particular. Mas ali no terraço, com o vento passando entre os prédios e a cidade se estendendo em todas as direções até onde a vista alcançava, havia duas pessoas começando alguma coisa que ainda não tinha nome e que, por ora, não precisava de um. Algumas coisas ficam mais verdadeiras quando ainda não foram nomeadas.